O termo experiência de quase morte, EQM, refere-se a um conjunto de visões e sensações frequentemente associadas a situações de morte iminente, sendo as mais divulgadas a projeção da consciência, a sensação de serenidade e a experiência do túnel. Vamos falar hoje sobre a vida de um brasileiro chamado Eduardo, que sofreu a descarga de um raio e quase morreu. Vamos começar o relato dele. Eu resolvi fazer esse vídeo para que as pessoas saibam da minha experiência de quase morte, e tenham fé na vida após a vida, porque eu sou prova viva que ela existe. A minha experiência começou quando eu recebi a descarga de um raio em um dia chuvoso, e 2 dias depois eu fiquei 4 meses em coma. Eu recebi o raio em 2016. Eu acredito que cada um de nós tem um corpo, uma alma e um espírito, mas parece que a igreja não gosta muito quando se fala em espírito. E nós somos seres espirituais e você não pertence à matéria, e nós somos anjos que estão sendo testados. Eu vou começar a falar sobre o dia em que recebi o raio, mas antes tenho de falar que tenho transtorno obsessivo-compulsivo de organização, então se vejo algo fora do lugar, vou lá e arrumo. Se vejo um livro desalinhado, coloco ele no lugar e sou detalhista. A minha cozinha em minha casa é impecável o tempo todo. E o lixo já estava perto de ficar cheio e eu senti uma forte vontade de jogar fora, mesmo chovendo, porque aquilo me incomodava dentro da casa. Desci com minha filha e fui jogar o lixo a 50 metros do lugar onde eu morava. E o porteiro do condomínio ficou olhando e no momento que saí na rua, estava apenas chuviscando sem trovão, sem raio e estava tudo tranquilo. Mas o porteiro era meu amigo e insistiu para ficar com a criança no colo para evitar que ela se molhasse. E ele insistiu tanto que eu deixei ela com ele, e isso salvou minha filha de receber o raio. E quando eu fui colocar o lixo perto do poste, o raio caiu, mas ele não atingiu o poste elétrico porque não ocorreu a explosão do transformador. E quando o raio caiu, ele caiu no meio da rua e eu estava próximo dele, e fui atingido pela sua expansão pelo solo e ocorreu um tremendo clarão. E essa luz ficou no ambiente por 3 minutos, e isso gerou a queimadura da minha testa, das minhas pernas e costas. Quando o clarão terminou, eu estava de pé e a sacola de lixo tinha caído no chão. Eu senti o choque no corpo, eu senti a tremedeira, mas não foi tão forte ao ponto de me matar. E eu estava lúcido e andei até o prédio, pedi para ligar para meu irmão. Minha esposa desceu e expliquei tudo ao meu irmão. E ele me disse que eu tinha de ir ao médico porque podia ter alterado a frequência cardíaca. E então eu fui ao pronto-socorro dirigindo sozinho, porque eu estava bem, e disse para minha esposa ficar com as crianças que estavam assustadas. O exame de coração deu um resultado normal, e o médico me disse que estava tudo plenamente estável e saudável. Eu fui para casa e no outro dia, quando eu acordei, havia um forte calor no meu corpo. E eu falei para minha esposa que o meu sangue parecia ser feito de fogo, e eu sentia como se o sangue fosse larva de vulcão dentro da minha circulação. Liguei para o médico e ele me mandou ir para o hospital, e repetiu os exames e novamente, os testes orgânicos deram resultados normais. Você está sentindo a queimação, mas você não tem nada, disse o doutor. Eu estava suando e o médico me sugeriu um ansiolítico porque acreditava ser um problema de ansiedade. E eu não aceitei e fui embora e no segundo dia, aquele calor interno começou a aumentar. E eu sentia o tampo da minha cabeça pegando fogo. E eu fui deitar para dormir e meu filho entrou no quarto. E me viu tendo um ataque de convulsão e então eu perco a consciência. E vi meu corpo sobre a cama e na hora me deu um desespero. Eu estava no teto e vi um cordão de prata ligando meu espírito ao meu organismo na cama,
e me deu uma ânsia de vômito porque eu estava no corpo e no teto ao mesmo tempo, e meus filhos gritaram, minha esposa gritou e chamou a ambulância e eu tentava entrar em meu corpo. Eu entendo as histórias que se fala das pessoas que têm apegos materiais e emocionais no mundo, e querem retornar. Isso é verdade. E eu queria retornar para continuar junto da minha família. A alma vive muito tempo dentro da carne e acostuma com os desejos corporais, e não quer perder o vínculo com a vida. Eu não queria morrer e perder o vínculo com minha existência na Terra. E isso gerava uma angústia muito forte, e eu nunca tinha sentido algo tão ruim. Eu via que tinha morrido e estava desesperado, e via a ambulância chegando com os médicos e enfermeiros, fizeram massagem cardíaca e eu só sentia ânsia, e era como se minha cabeça estivesse girando em uma roda gigante em uma velocidade extrema. Eles iam levando meu corpo. Ia sendo puxado pelo fio de prata, então grudei no teto da ambulância, e vi uma luz azul que era intermitente revezando entre azul, rosa, amarela e branca. E eu já estava ficando mais fraco e não conseguia pensar, é difícil e meio abstrato de explicar e peço desculpas de falar errado porque devido ao raio, perdi minha habilidade linguística. Antes de receber o raio, eu falava várias línguas como aramaico, hebraico, e perdi minha capacidade mais elaborada de ter uma articulação verbal, e eu tive de aprender a falar. Então começou a pingar essas luzes e parecia que eu estava em uma discoteca, e começou a fragmentar a imagem e quando eu olhei para meu corpo, ele estava fragmentado de forma cósmica, eu não sei como explicar. É igual a essa foto acima. Por isso que eu falo que nós somos anjos em um berço de ouro em teste. Nós somos os anjos que não levantaram a espada. Eu acredito que o diabo, ou a serpente do mal arrastou nossas almas para esse mundo e estamos sendo tentados a praticar o mal. Depois cessou a ânsia de vômito e agonia, e da onde eu olhava, eu só via o cordão de prata muito forte, incrivelmente forte, e eu me vi sendo fragmentado e não era mais eu. Era uma força inconsciente da espiritualidade e era como se eu estivesse na correnteza de um rio. E depois começou a aparecer um círculo escuro e me foi dito que a terceira dimensão estava sendo rompida. Eu passei da terceira para a quarta dimensão, depois a quinta e depois teve um flash branco. E então eu senti um frio insuportável, e a sensação era de que eu estava sendo enterrado dentro do gelo e o frio continuou, mas surgiu um furacão colorido. E o frio era intenso e não tem como explicar. Esse furacão colorido se converteu em um túnel com uma luz no fundo, e ali não tinha mais pensamento e memória. Parecia que minha história de vida estava se fragmentando e se diluindo até sumir. Eu sentia que estava me transformando em outra natureza não material, era algo espiritual. Aquelas memórias da minha vida, de meu corpo estavam deixando de existir. Então o túnel começou a ficar muito azul, e tinha barulho de água e parecia o barulho de cachoeira, e era como um furacão que tinha me sugado. Então o barulho desapareceu e as formas começaram a ficar geométricas. O frio só aumentava e eu não tinha mais lembranças de que eu era uma pessoa e tive uma família, e eu fui caminhando por um círculo escuro. É como um rio que vai te levando com uma sensação muito gelada até o ponto que eu vi uma luz branca, e ela foi se fundindo com uma luz azul e o barulho de cachoeira estava distante. E então deu um estampido dentro de minha energia porque não tinha mais meu corpo. E não tinha mais dor nem angústia, não tinha nada, e deu esse clarão e eu só enxergava a luz. Eu gostaria de falar que todos nós somos vasos que necessitamos da misericórdia de Deus e eu me vejo como trapo de imundície. Então eu vou continuar o depoimento, quando a luz me cega, eu continuo andando e no meio desse turbilhão de imagens.
É igual a você estar em um rio de imagens e a correnteza vai te levando, e vai formando as imagens à sua frente. Eu não tinha mais a percepção do corpo, mas eu me entendia como se eu tivesse o organismo. Não existia mais cansaço nem lembrança da minha família, e eu fui me aprofundando nesta luz, e escutei uma voz que entrou dentro de mim, e disse: "Não temas." Eu fui caminhando e se formou uma porta, e eu só via claridade, e eu me sentia maravilhoso, sem nenhum sentimento negativo e não sentia mais frio, e eu sinto uma saudade gigantesca deste lugar espiritual. Quando eu fui chegando bem perto da porta e me aprofundando na luz, eu reparei que meu corpo tinha ficado transparente, e a luz passava dentro da minha estrutura física. E a porta ia ficando maior, e provavelmente aquela era a última dimensão a ser atravessada. E eu vi um gramado verde na minha frente, e eu estava adentrando em um jardim que estava no céu, e esse campo verde era magnífico muito além da beleza terrestre. E tinha vida vibrando neste gramado verde, parecia vivo e pulsante, e as árvores eram lindas, tinham abelhas, grilos, joaninhas. E minha visão era uma supervisão muito além da capacidade humana. E a visão de nossos olhos e a estrutura deste mundo é semelhante a uma sombra suja, se comparada à visão do céu. Eu captava os sons com um poder incrível. Era uma hiperrealidade, e o nosso mundo físico é uma ilusão sem vida, e na verdade nós estamos mortos quando estamos incorporados. E nos tornamos realmente vivos quando morremos. Tinha uma névoa branca mais à frente, e eu só conseguia enxergar até onde era permitido. Então eu sentei em um banco e fiquei olhando. E parecia ser uma estrada onde passavam crianças a todo momento, e eles entoavam cânticos lindos de uma melodia espiritual, e davam risadas. Se abraçavam e havia uma alegria muito pura e bela. E tinham muitos anjos guardando aquele caminho. Eram anjos lindos protegendo aquele reino celestial com armaduras resplandecentes, espadas e eram muito bonitos. As roupas das crianças eram feitas de luz. As escrituras falam que os corpos serão transformados, e a gente não tem a percepção que tudo isso é verdade. E continuando o relato, eu estava sentado neste banco e me sentia profundamente feliz e pleno, e de repente ouvi um anjo gigantesco vindo na minha direção, e ficou diante de mim, e eu começo a fazer muitas perguntas. Eu perguntei aonde eu estava e ele me disse que aquele lugar era o início do jardim, e disse que eu não tinha permissão para me aprofundar no conhecimento do jardim. Não poderia ultrapassar aquele limite, e naquele campo haviam várias portas para vários lugares. Eu perguntei para onde aquelas crianças estavam indo, e ele disse que eu deveria perguntar de onde elas vinham. Essas crianças morreram no reino de Deus e estão sendo guiadas. Então eu sempre falo para os pais que perderam seus filhos ainda muito jovens, que eles não devem ficar tristes porque suas crianças estão felizes no reino celestial. Deus pode amar seu filho falecido com um amor que nenhum pai pode oferecer porque é um amor infinito. As crianças tinham até 12 anos de idade. Eu repito que nós temos um corpo, uma alma e um espírito, e temos de nos preparar para a transição rumo ao além. Eu não estava morto, e eu estava em coma induzido, mas a experiência que eu tive foi profundamente espiritual. A Escritura fala que nossa vida aqui na Terra é igual a uma neblina que depois se dissipa e desaparece. Eu perguntei ao anjo se eu tinha morrido, e ele me explicou que eu tinha uma alma, um corpo e um espírito, e que meu corpo estava no hospital, e disse que a minha alma é ligada em meu corpo através de um fio de prata, e a alma fica entre o mundo físico e o mundo espiritual. Já o espírito está plenamente na espiritualidade. Ele disse que meu corpo estava na terceira dimensão, e o fio de prata vai até a sétima dimensão,
e da 7ª até a 12ª dimensão, é um fio de ouro. E quando eu estive no jardim celestial eu vi um riacho com águas feitas de plasmas celestiais e com uma pureza incrível, e vi meu reflexo na água e havia um fio de ouro em minha testa. Então, ele explicou que meu corpo estava na UTI, e minha alma era quem fazia a desaceleração do tempo, e 10% de meu espírito estava naquele jardim. E era um lugar sem fome, sem necessidade de beber água, nem suava, não cansava, não existia nada negativo. Não tinha o peso corporal nem nenhuma preocupação ou qualquer obrigação. O anjo falou que eu não conseguia enxergar plenamente a realidade celestial, nem compreender ela. Então ele colocou a mão sobre o cordão de ouro sobre minha testa e ativou a minha memória. E eu queria repetir que eu sou um trapo de imundície porque a gente não deve querer retribuição pelo bem que fizemos, e devemos ser humildes. Se você se sente merecedor de algo, então já começa a criar problemas no mundo, ter sentimentos negativos porque não tem humildade. Então, perante Deus, eu me considero um trapo de imundície e o ego é a ruína do ser humano. Retornando ao relato com o anjo, ele abriu minha memória e eu vi porque estamos aqui sofrendo os testes, e quando eu tive minha espiritualidade fortalecida, eu vi que este anjo tinha rosto de leão, e eles são os guerreiros que guardam esse jardim. E tendo minha memória espiritual plenamente ativada, eu não conseguia olhar nos olhos do anjo, porque eu tinha vergonha daquilo que a raça humana tinha feito. E eu queria falar mais uma coisa que me incomoda, e também quero dizer que eu vejo muitas pessoas agindo como se esse mundo de sombras fosse um mundo verdadeiro, e na verdade ficam obcecadas cometendo um grande erro de trocar o mundo espiritual verdadeiro por este mundo de sombras e pó, porque tudo termina em pó. E essas pessoas não vão desencarnar e ser conduzidas para uma boa dimensão. Porque no dia do juízo, muita gente vai sofrer bastante. Eu esqueci de falar também que eu tive o privilégio de passar pelas portas do inferno, e quero alertar que as pessoas não devem se desviar do bom caminho, e nem acreditar em seduções desse mundo. Então, eu vi que muitos morrem cedo porque provaram a boa essência de seu íntimo. Já outros têm de viver muitos anos porque ainda está sendo avaliado quanto à real natureza de seu coração. Mas isso não vale para todos e muitas pessoas de natureza ruim morrem cedo por outros motivos. Alguns só pensam neste mundo e em seus prazeres, outros buscam a Deus incessantemente e superam as tentações deste mundo mundano, e tudo isso é um teste. E perante o Criador, todos os nossos atos são considerados trapos de imundície porque estamos em um corpo contaminado pelo egoísmo e por atos sujos. Então, voltando ao relato com o anjo, quando eu olhei para o céu pela primeira vez, eu vi o céu muito azul e depois que o anjo ampliou minha consciência, eu vi que o céu era vermelho. E eu acredito que nós somos seres dos céus, nós somos anjos e quando morremos, retornamos para Deus. Mas alguns cometem erros graves e persistentes, e pagarão sua sentença por mérito adquirido. Depois disso tudo sumiu as crianças, os anjos, o jardim e eu comecei a caminhar em lugares que não eram mais desconhecidos porque eles tinham devolvido minha memória e tudo era gigante, a porta, os anjos, tudo gigante. E esse é o mundo real, aqui neste mundo é só sujeira e sombra. Estamos brigando por coisas insignificantes e nos afastando de Deus. Eu chorava muito andando por este ambiente celestial porque era muito emocionante. E eu tinha um arrependimento gigantesco porque eu poderia ter feito mais coisas boas, ajudado e tido empatia, mas eu falhei e estava inconformado de não ter aproveitado totalmente a oportunidade de fazer o bem. E sabia que eu estava sendo testado na terra e não tinha me saído muito bem.
Então, eu fui caminhando e vi um grande salão, e o anjo de cabeça de leão estava na porta, e eu vi as coisas lá dentro, e pareciam prédios e uma grande cidade, mas eram espadas enfincadas. E então o anjo falou que aquilo não era uma cidade. Aquilo eram todas as espadas de quem estava no teste como encarnados, e eu caí de joelhos porque minha espada estava ali. Eu vou novamente repetir que nós estamos em teste na Terra, e isso é um assunto muito sério que vai decidir nossa vida no mundo espiritual, que é a única verdade e onde está nossa verdadeira natureza. Ali é onde está o julgamento e a verdade. O mundo físico é um mundo de ilusões e de sombras. Aqui podemos nos deixar seduzir e enganar, nos colocar a perder e nos desviar para a negatividade. Seu coração, sua bondade, seu desapego são as moedas de valor no dia do julgamento, e suas faltas e erros podem significar sua condenação. Tem gente com 30 sapatos e quer ter mais, comprar mais e não colabora com boas pessoas que estão necessitadas. É necessário se desapegar de bens materiais, da vaidade, ganância, ambição e do ego. Então, eu caminhei entre as espadas gigantescas enfincadas por um longo tempo, me sentindo triste, e entrei em corredores e salões e cheguei na porta do salão. Eu lembro para vocês a fábula do rei Arthur, onde só uma pessoa de coração puro e bom conseguiria retirar a espada. Então toda a multidão tentava e apenas um homem conseguiu, por isso que se fala que a passagem para o céu é estreita. Tudo isso tem um vínculo com o conhecimento sobre espiritualidade. Por isso se cria estas fábulas literárias centenárias. Tem muitas pistas culturais de nosso mundo físico sobre como é o mundo espiritual, porque somos espíritos encarnados. Então temos alguns conhecimentos sobre espiritualidade. Voltando ao relato, quando eu parei na frente daquele salão gigantesco, eu perguntei o que era aquilo e ele me disse que aquelas cápsulas de ouro estavam no Salão das Almas. Era onde todos os anjos estavam sendo testados aqui no nosso reino. E neste momento senti uma tristeza muito grande, e ajoelhei e comecei a chorar. E ele pediu para eu levantar, mas eu não conseguia ficar de pé e ele me levantou, e me fez caminhar contra a minha vontade, e ele estava me retirando, e eu perguntei, por que ele estava tão apressado em me tirar daquele salão? E ele disse que a minha imagem não poderia ver o verdadeiro eu dentro da cápsula. Por isso nós somos imagem e semelhança de Deus. Imagem em hebraico significa sombra. Nós somos sombras do mundo espiritual. O mundo material é um mundo que você acredita ser verdadeiro, e ele é falso e cheio de armadilhas. O verdadeiro mundo é o espiritual. Quanto mais você fica hipnotizado por este mundo, mas você se afunda nele, e perde o mérito de entrar no verdadeiro e eterno mundo espiritual. Então, você deve começar a agir pensando na espiritualidade e esquecer os desejos excessivamente mundanos. Fiquei 4 meses em coma, e perguntei ao anjo por que a gente estava naquele teste. E qual foi o motivo de testar 200 bilhões de anjos por todo o universo? Ele explicou que houve uma guerra celestial, e eu perguntei aonde isto estava registrado. E ele disse que estava gravado no firmamento celestial. E essa guerra fez todos vocês que encarnaram perderem o direito de estar no céu, e ter de provar e ser provado quanto a merecer reconquistar seu direito universal de anjo. E por isso nós temos de provar nosso valor aqui neste mundo. A Escritura fala que nós somos forasteiros e não pertencemos à matéria. A nossa pátria não está na terra, porque nossa verdadeira origem é celestial, e não temos a origem terrena. A verdade de tudo está no firmamento universal, e toda essa estrutura física está misturada com a estrutura espiritual. É fruto da predestinação escrita no firmamento estelar.
Essa guerra universal envolveu 3 grupos de bilhões de anjos, e um dos grupos lutou ferozmente pelo reino de Deus, já o outro grupo não fez nada, apenas olhou com desinteresse. E foram estes que perderam o mérito de permanecer na envergadura de anjos eternos, e desceram para se tornar seres vivos frágeis e sem poder, sujeitos a todo tipo de sofrimentos e misérias. Outros anjos apoiaram Lúcifer. Os atuais terráqueos não defenderam o ambiente de Deus contra o demônio, e isso foi algo deplorável. Então fomos vomitados aqui neste planeta e muitos outros para pagarmos o mérito da nossa indignidade. Os anjos que apoiaram Lúcifer não têm perdão e estão condenados para sempre. Existiu uma parte do grupo que não lutou para defender o espaço celestial, e na verdade teve uma outra minoria que tentou lutar mesmo sem a ajuda do grupo ao qual pertencemos, e tiveram de descer à Terra junto com o nosso grupo de indignos, mas encarnaram com limitações e defeitos como retardo mental, síndrome de Down, autistas e várias limitações, e isso ocorreu porque eles não têm que provar seu valor, e encarnaram em um estado intermediário, onde não estão plenamente neste mundo, e não têm obrigação de provar nada. Então, pessoas com deficiência são anjos valentes que lutaram por Deus mas foram traídos por seu grupo. Eu tenho certeza que a vinda do Messias está próxima. O anjo cabeça de leão disse que eu voltaria para minha vida na terra, mas eu não queria retornar. Ele deu uma ordem e disse que eu não me preocupasse porque na última hora, no último minuto e segundo e centésimo de segundo eles nos salvariam, e isso significa que haverá um arrebatamento. Me disse para não ter medo, me aconselhou a buscar santidade, buscar purificação e se arrepender.